Hoje nós vamos falar sobre as relações ecológicas, isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre a interação entre os seres vivos, com eles mesmos, com outras espécies e com o ambiente. Beleza? Vamos lá. Acho que todos vocês devem conhecer, né, esse famoso personagem aí dos filmes de terror, certo? O Super Tubarão. Por que a gente está falando do tubarão? O que tem a ver o tubarão com as relações ecológicas? Tem a ver o seguinte: as razões para mais esses super predadores como o tubarão, como os lobos, leopardo, tigre, leão, etc. Né? Os super e potentes predadores que nós conhecemos. Tem a ver, pessoal, com o que nós vamos chamar de cascata trófica. O que é que quer dizer cascata trófica, professor? Quer dizer o seguinte, uma redução ou perdas, né, no topo da cadeia alimentar, ou seja, esses predadores aí estão no topo da cadeia alimentar, certo? A redução desses superpredadores, essa redução ela tem forte impacto em muitas outras espécies de animais e de plantas, ou seja, é um efeito cascata, é um efeito em cadeia. Aí nós temos um exemplo para mostrar que é esse efeito cascata trófica. Aqui nós temos o famoso Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, aí foi o que ocorreu no Yellowstone. Ocorreu o seguinte: a redução de uma determinada espécie, né, que estava no topo da cadeia alimentar, que é o lobo, fez com que houvesse um aumento do número de castores. Ou seja, aquelas áreas onde era povoada por lobos, os castores passaram a frequentar. E aí o resultado foi que houve uma redução no número, no quantitativo de gramíneas, ou seja, a redução lá no topo da cadeia resultou no aumento de um consumidor primário e uma redução do produtor, que no caso foi as gramíneas. Percebam como aquilo que eu havia falado no slide anterior tem tudo a ver, ou seja, um efeito cascata. Percebam a importância desses super predadores para o equilíbrio das cadeias alimentares, das teias alimentares e do meio ambiente, certo? Aqui nós temos, pessoal, dois conceitos aí, certo? Nós vamos diferenciar aí o que é um habitat e o que é um nicho ecológico. Vocês estão vendo, por exemplo, o mão pelado, né, que é um habitante temporário do mangue, se alimenta de ovos, de aves, camarão, anfíbio. Nós temos o camarão, certo? Que é um consumidor de base da cadeia alimentar. Temos o caranguejo, o robalo, certo? E temos o colheireiro. Nós temos aí uma área do meio ambiente, que é o que nós chamamos de mangue, certo? É uma parcela aí da paisagem. Então, nós vamos ter dois conceitos em específico. O que é o habitat? O habitat nada mais é do que o local onde vivem esses animais, essas espécies, certo? Ou seja, todos os animais aí nesse esquema que vocês estão vendo, eles possuem o mesmo habitat, embora pertençam a espécies diferentes. Mas eles possuem também nichos diferentes. Por que eles possuem nichos diferentes? Nicho não é a mesma coisa que habitat? Não. O habitat é essa área aí que vocês estão vendo na tela, onde eles vivem, mas os nichos são diferentes por quê? Porque cada um interage de forma diferente com o ambiente. Alguns desses daí, como vocês estão vendo mão pelada, é o quê? Terrestre. Outros são aquáticos, como o peixe, e outros são aéreos, né? Como a ave que vocês estão vendo aí. Então, eles têm diferentes formas de interagir com o ambiente. Por isso, nós dizemos que eles têm, embora tenham o mesmo habitat, têm nichos ecológicos diferentes. Beleza? Dando continuidade, a gente vai falar agora sobre o princípio da exclusão competitiva de Gauss. O que é isso, professor? Princípio da exclusão competitiva de Gauss. O que é o princípio da competição exclusiva de Gauss? Ele vai dizer o seguinte: que duas espécies de uma comunidade que executam atividades semelhantes no habitat, elas tendem, de certa forma, a competir, certo? No exemplo aí que vocês estão vendo, camarões. Então, o que ele dizia a respeito dessa teoria dele, desse princípio da exclusão competitiva? Ele ia dizer que há uma competição entre essas duas espécies pelo mesmo recurso. Se esse recurso ele for escasso, vai chegar um determinado momento que vai ocorrer o quê? Uma exclusão. Ou morte das duas espécies, ou, aliás, ou morte ou desses vários indivíduos, ou uma espécie sai deixando a outra naquele ambiente. Beleza? Então, isso é o princípio da exclusão. Certo?
Dando continuidade, vocês estão vendo aí as plantinhas se mexendo, bonitinhas. Por que essas plantas estão mexendo? De que nós vamos falar agora? Nós vamos falar de competição intraespecífica, ou seja, competição dentro da mesma espécie. Mas elas estão competindo pelo quê aí, professor? Elas estão competindo pela luz, certo? Pela luz do Sol, que é, no caso, essencial à fotossíntese. Então, quando esta competição ela ocorre dentro da mesma espécie, nós temos o quê? Uma competição intraespecífica. Pode ser pela luz, pode ser por alimento, pode ser por água, certo? Pode ser por ninhos, pode ser por parceiros para reprodução, pode ser por uma infinidade de elementos da paisagem. Temos aí que nós vamos chamar de cooperação intraespecífica, ou seja, cooperação dentro da mesma espécie. Nós temos aqui, por exemplo, as colônias. Do lado esquerdo aqui, verde, né, nós temos uma colônia que nós vamos chamar de Volvox sp, certo? E do lado direito nós temos os famosos corais de Recife australiano, em que há uma funcionalidade para cada um desses indivíduos que estão dentro da mesma colônia, certo? Nesse caso aqui, nós estamos falando de colônias isomorfas, ou seja, colônias que são formadas, têm indivíduos morfológicos e funcionalmente semelhantes. Mas nós temos ainda também as que nós vamos chamar de colônias heteromorfas, que é justamente quando esses indivíduos eles são diferentes. Temos ainda as sociedades, que as famosas abelhas, né, dentre sociedades bastante conhecidas, como, por exemplo, as das formigas, nós temos as abelhas, que cooperam, certo? São agrupamentos de organismos, de indivíduos, de uma mesma espécie, em que esses indivíduos, eles manifestam algum grau de cooperação, de divisão do trabalho, como vocês sabem, cada uma dos tipos de abelhas, seja o zangão, seja a rainha, ou seja a operária, elas vão ter uma função dentro dessa colmeia, tá bom? Temos ainda que nós vamos chamar de falamos da competição intraespecífica, mas nós temos uma competição que é interespecífica. Nesse caso, vocês estão vendo os gafanhotos do lado esquerdo e as vacas do lado direito. Eles estão competindo aí por alimento, eles estão competindo aí, neste caso, por capim. Por que isso ocorre? Quando isso ocorre? Ocorre quando os nichos ecológicos, eles se sobrepõem, certo? E aí nós temos a competição interespecífica. As vaquinhas de novo aí, né, figurando como personagens principais, para mostrar que nós estamos falando de herbivoria. O que é herbivoria? É uma relação que se estabelece entre os animais e as plantas, sendo que as plantas servem de alimento para os animais, certo? Então, isso nós chamamos de herbivoria. E, nesse caso aí, né, os animais, no caso as vacas, elas assimilam a energia que é captada pela luz do Sol, certo? E nós temos aqui a famosa e talvez a mais conhecida das relações ecológicas, né? A predação. Esses dois personagens aí, tenho certeza que todos vocês conhecem. Conhecem? Não conhecem? Vão pesquisar, depois deixar aí nos comentários do vídeo quem é esse famoso leão e essa zebra aí que está sendo mordida por ele, certo? Nós estamos falando aí de predação. Predação nada mais é quando uma espécie predadora mata, neste caso, essa zebra aí, que eu não vou dizer o nome, vocês vão pesquisar e botar aí no vídeo, na descrição do vídeo, nos comentários, aliás. Essa zebra aí, ela não morre, né? Felizmente, mas a predação é quando uma espécie predadora mata e come indivíduos de uma outra espécie. No caso aí, nós temos uma relação de presa aí, predador, certo? Uma relação em que um sai beneficiado e o outro sai prejudicado. Neste caso aí, não foi um prejuízo tão grande, foi só uma mordida, não foi a morte da pobre zebra. Temos o que nós vamos chamar de parasitismo. O que é parasitismo? É justamente uma relação em que há uma associação, certo? De uma espécie à outra. No caso aí, nós temos o parasita, nós temos o hospedeiro. Do lado esquerdo, vocês estão vendo aí o famoso carrapato, né? Que é o que nós vamos chamar de ectoparasita. Por que ele é chamado de ectoparasita? Porque ele vive aí na parte externa do corpo do seu hospedeiro. E nós temos aqui do lado direito também um famoso
o inciso, né, que é a lombriga. Por que a lombriga é chamada de endoparasita? Porque ela vive dentro do seu hospedeiro. Mas é uma relação, galera, vamos dizer assim, não vou dizer de boa vizinhança, né? Mas é uma relação em que até mesmo o hospedeiro, de certa forma, ele se adapta a viver com esse parasita, até mesmo porque o parasita, ele não pode levar o seu hospedeiro à morte, porque também ele viria a morrer, certo? Nós temos aqui um outro tipo de relação ecológica, que é o mutualismo facultativo, ou que nós chamamos também de protocooperação. O que é essa protocooperação, pessoal? Vem a ser o fato de que, nesse tipo de relação ecológica, nós chamamos também de protocooperação, no caso aí vocês estão vendo o caranguejo eremita e a anêmona do mar. Quando nós falamos de mutualismo facultativo, quer dizer que eles conseguem sobreviver independente um do outro. Mas quando eles se associam, de certa forma, facilita a vida deles. Tá bom? Então, no caso, por exemplo, aí, o caranguejo carrega a anêmona em cima dele, né? A anêmona pode se locomover indiretamente, enquanto que o caranguejo ganha, de certa forma, uma proteção, certo? Então, isso nós chamamos de mutualismo facultativo. Temos aqui o mutualismo obrigatório, certo? Que está relacionado aos líquens, né? Os líquens sendo formados por algas verdes e bactérias. É uma relação obrigatória, por quê, professor? Porque é uma relação que é permanente e indispensável à sobrevivência desses dois indivíduos. Eles só conseguem sobreviver se for de forma associada. Tá bom? Temos ainda aí o que nós vamos chamar de comensalismo. O que é esse comensalismo? Comensalismo nada mais é do que uma relação em que os indivíduos eles estão associados, certo? Mas, de certa forma, por exemplo, no caso do tubarão e da rêmora, né, o peixe piloto, o tubarão se alimenta, a rêmora se alimenta dos restos de comida e não faz a mínima diferença para o tubarão se a rêmora está se alimentando ou não. Então, quem sai aí beneficiado é a rêmora e para o tubarão não faz a mínima diferença, certo? Temos ainda o que nós vamos chamar de inquilinismo. O que é esse inquilinismo? Nós temos aí as bromélias, certo? No caso aí, ela sobrevive em cima de outras plantas. É o que nós vamos chamar de plantas epífitas, tá bom? E aí temos o Venom, né? O que o Venom aparece aí, está fazendo na nossa aula de biologia? Nós temos aí talvez a mais famosa, né, das simbioses. O que é essa simbiose? Simbiose é um tipo de associação entre indivíduos de espécies diferentes, né? Em que, no caso aí do Venom, né, tem um organismo extraterrestre que se associou com o ser humano, né, o famoso repórter investigativo aí, o Ed Brock. E aí, o que é a simbiose? Nada mais é do que uma associação entre esses indivíduos de espécies diferentes, né, com consequências vantajosas ou desvantajosas para pelo menos uma das partes. No caso aí do Venom, ele tinha uma vantagem, assim como o outro indivíduo extraterrestre. Mas cuidado, viu? Tem algumas semelhanças, né? Esse termo simbiose, ele pode ter relação, por exemplo, ser comparado, por exemplo, com o inquilinismo, comensalismo, mutualismo e o parasitismo, certo? Então, cuidado com o uso desse termo. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, uma frase bem interessante, né? As comunidades de seres vivos são constituídas por populações de diferentes espécies, que se relacionam de diversas maneiras entre si e com o meio. Daí, galera, a importância de nós estudarmos as relações ecológicas. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, certo? E não esquece, bota aí o nome da zebra e do leão. Vou até dar uma dica lá do filme Madagascar. Até a próxima, galera!